Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí nas casas de vocês e com vossas famílias, né? Espero que esteja tudo bem. Voltando agora com a terceira semana do PET 2 do sétimo ano, é onde nós temos três questões. Antes, só dar aqueles recadinhos, né? Primeiro, recadinhos importantes sobre como esse vídeo vai ajudar vocês, né? Primeiro recadinho: ver o vídeo com um lápis, uma caneta, anotando as dicas e se precisar voltar mais de uma vez no vídeo, volta. Então vê o vídeo duas vezes, vê o vídeo três vezes, anotando as dicas, tá? Outra coisa, aqui na descrição vai ter os links para vocês pesquisarem para responder as questões, tá? Outra coisa, é sempre uma semana para fazer. Então é até na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, vocês me entregam pelo WhatsApp, daquele jeito que estou acostumado, por foto. Beleza? E por último, lembrar que quem está em atraso com as atividades anteriores, né, das semanas passadas, colocar em dia, porque vocês vão precisar na hora que a gente retomar as aulas presenciais. Tá bom, pessoal? É o seguinte, na terceira semana do PET, a gente segue naquele período entre Idade Média e Idade Moderna, onde está acontecendo o Renascimento, né? E onde está havendo todas aquelas mudanças relacionadas ao modo de vida e principalmente também relacionado até à expansão do mundo conhecido, né? Vocês devem saber que na época do final da Idade Média e início da Idade Moderna, uma das coisas que caracterizam esse período é o descobrimento aqui da América, né? Então o europeu ele passa a descobrir novas terras, né? E aí o mundo vai se expandir. Aí tem um renascimento cultural, científico, né? A ciência está voltando a ser buscada, né? A ser incentivada, né? A ser tido como algo positivo aí para o desenvolvimento humano, né? E tudo isso está relacionado com as questões dessa semana que estão lá nas páginas 73, 74 e 75. 73, 74 e 75 do PET. Tá bom, pessoal? Do PET 2. Então vamos lá, é o seguinte. A primeira questão está relacionada com a peste negra, né, que foi uma epidemia de uma doença, né, da peste bubônica, que se espalhou pela Europa e matou boa parte da população durante o século XIV. É uma doença que matou mais de 100 milhões de pessoas. Né? Aí vai ter ali na questão 1 duas fontes a respeito dessa doença. Uma é uma pintura, uma imagem, uma figura, um desenho, né? E a outra é uma consulta feita por entidades que estudaram essa peste negra, a maneira como ela se espalhava, né? E uma orientação, né? Tem lá a imagem, vocês vão aí ver a imagem. A orientação, eu vou até ler aqui para ajudar vocês. A orientação, que é a fonte 2, está escrito assim, ó: que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isto lhes for possível. Né? Ou seja, é uma fala que ela está dedicada às pessoas que viviam naquela época, no sentido de ajudar aquelas pessoas a diminuir o contágio. Parece muito com o que está acontecendo hoje, né? Em relação à Covid-19, ao novo coronavírus. Então, na questão 1, vocês vão ter que observar bem essa imagem que está na fonte 1 e entender bem essa fonte 2, que é essa orientação que eu acabei de falar aqui, e responder as questões. A primeira questão está assim: o que você observa na primeira fonte, que é a imagem? O que está acontecendo? Então é só você descrever. Você vai ver a imagem e vai falar o que é. O que está acontecendo na imagem. É só isso. Vou dar um exemplo, não vou para não entregar tudo, né? Se tiver uma imagem de uma pessoa bebendo água, você vai escrever assim, ó: na imagem tem uma pessoa bebendo água. Se tiver uma imagem de uma pessoa sentindo dor, né, ou atingida, sangrando, você vai escrever: na imagem tem uma pessoa sangrando. Se for uma guerra, na imagem tem uma guerra. Então é só isso, é só descrever a imagem, né? O que a segunda fonte orienta que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra? A pergunta número 2, então, é para você repetir qual que é a orientação, qual que é a dica
que está sendo dada ali para as pessoas, para que elas façam, né, para tentar diminuir o espalhamento dessa doença, né? A pergunta número 3 é: quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião e para a sociedade da época? Você vai ter que olhar aqui na descrição o link, você vai ter que ir para a leitura pensando isso. O que a peste negra provocou na economia? Né? O que ela provocou na religião, o que ela provocou na sociedade de uma maneira geral, além das mortes. Você vai ter que ir lá no link, tá, pessoal? E por último, vocês vão ter que fazer um texto pequeno, né, relacionando a peste negra, né, com a pandemia do Covid-19. Escrever um parágrafo comparando as duas coisas, né, a epidemia lá da peste negra com a epidemia atual, né, dando importância para a maneira como ela era tratada na época. Como que as pessoas fizeram para vencer a epidemia da peste negra e como está fazendo hoje, questão da medicina. Entenderam? Então é isso. E a questão número 2, que já está na página 74, é a respeito de 2 mapas. Né? Vocês vão ter que falar a data desses 2 mapas, está lá no texto, é fácil. É o período histórico em que eles foram construídos, foram elaborados, né? Lembrando que a gente está falando de uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então um dos dois lá vai estar na Idade Média, o outro vai estar na Idade Moderna. Vai ter que falar quais as diferenças que vocês estão vendo nesses mapas. Então também é de quê? Descrição, né? Vocês vão ter que descrever o que vocês estão vendo. Né? Vocês vão ter que falar... Tem uma pergunta que está assim: é possível observar que o segundo mapa possui mais territórios registrados. Que fato pode ter sido responsável pela inserção de novos territórios no segundo mapa? Eu falei no início do vídeo aqui. Está acontecendo uma coisa aí, né? Que fez com que o primeiro mapa, o da esquerda, tivesse menos territórios, o da esquerda, e o da direita mais territórios. O que motivou isso, né? Outra pergunta que está lá: que tipo de funções podem ser atribuídas a esses mapas? Ou seja, para que eles utilizavam esses mapas na época? Vocês vão ter que colocar lá também. Tá bom? Então é responder essas perguntas aí. A questão 3 é a seguinte: tem lá duas imagens, né? E vocês vão ter que descrever essas imagens, explicar o que é essas imagens, de acordo com as teorias que estavam mudando na época sobre o que ocupa o centro do universo, né? Então hoje a gente sabe que o centro do nosso sistema solar, nosso sistema planetário, né? Nosso sistema de astros, ele é ocupado pelo Sol. Existem vários sistemas solares, galáxias, né? E a gente sabe que o Sol, ele está no centro. Isso foi descoberto lá mais ou menos nessa época. E anteriormente não, acreditava que a Terra era o centro. Então vocês vão ter que explicar essas duas teorias aí e mostrar qual desenho representa qual. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui no link, vou deixar aqui na descrição alguns links importantes, tá? E qualquer coisa vocês me mandam mensagens aí que eu ajudo vocês. Tá bom, pessoal? Até semana que vem. Um abraço.